Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que infelizmente faz parte da realidade de muitos relacionamentos: a traição. Esse vídeo não tem por objetivo apontar culpados. O nosso foco aqui é entender se é ou não possível reconstruir a confiança depois de uma traição. Então, se esse tema faz sentido para você, já curte o vídeo, se inscreve no canal e vem comigo nessa reflexão. Antes de tudo, nós precisamos entender que a traição é uma quebra de contrato, de acordos feitos entre as pessoas que estão se relacionando. E ela normalmente é muito dolorida porque toca em aspectos muito profundos da identidade de quem foi traído, como autoestima, valores pessoais, segurança emocional e até mesmo a visão de mundo. Quem é traído frequentemente relata sensações de choque, incredulidade, raiva, desejo de vingança, sentimento de humilhação e muita vergonha. E muitas vezes comparam essa dor ao luto. A pessoa traída, ela precisa entender que essa dor, que essas emoções, elas são válidas, elas são genuínas. É natural sentir confuso, raiva e também dividido entre o desejo de ir embora, de largar a relação ou de ficar e tentar reconstruí-la. E quem traiu, caso deseje reconstruir o seu relacionamento, precisa ter plena consciência de que o arrependimento ele não pode ser só declarado. Ele precisa ser vivido, demonstrado através de comportamentos modificados e também acolhimento e empatia. Precisa ter muita paciência para reconstruir um relacionamento. As traições, elas não acontecem sempre da mesma forma. E entender o contexto que essa traição aconteceu pode ser essencial para decidir o que se fazer a seguir. Se vai querer ir embora dessa relação ou se vai querer ficar e tentar reconstruir essa relação. Então, alguns pontos são importantes a gente considerar para fazer essa reflexão e tomar essa decisão, que é uma decisão tão importante. Então, pensar se foi um ato pontual ou houve duplicidade ou uma certa recorrência nessas traições. Pensar também se existiam problemas já identificados naquele relacionamento. Se há um histórico de mentiras e de quebra de confiança. E também se a traição foi fruto de uma crise pessoal, uma busca de validação ou uma fuga. Eu destaco aqui que todos esses pontos não é na tentativa de justificar o ato da traição. Nada justifica uma traição. Mas algumas coisas explicam o que levaram a acontecer. Eu costumo dizer que a traição é um sintoma. E os sintomas, eles denunciam algo que não tá legal. Então, a gente pode olhar para a traição dessa forma. O que essa traição denunciou sobre esse relacionamento ou sobre a pessoa mesmo que acabou traindo. Ainda falando sobre contexto de traição e tipos de traição, é importante a gente destacar que existem várias formas de traição, porque a maioria das pessoas pensam automaticamente em uma relação extraconjugal, seja ela sexual ou afetiva. Mas a verdade é que existem algumas formas de trair, e algumas delas passam até despercebidas, porque elas são mais silenciosas e elas vão corroendo a relação e a confiança aos poucos. Por isso eu vou falar delas aqui. Então é claro que existe a traição sexual, é a forma mais conhecida, é a forma que acaba sendo mais escancarada, né? E que envolve um relacionamento físico ali com outra pessoa fora do relacionamento. Isso quebra acordos de exclusividade sexual, por exemplo. Existe a traição emocional, que acontece quando o vínculo afetivo com outra pessoa acaba ultrapassando os limites de uma amizade, por exemplo, e começa a ocupar o lugar do parceiro. E hoje, com as redes sociais, existem também as traições virtuais, que envolvem interações online com um teor erótico, afetivo ou sedutor com outras pessoas. Ela pode acontecer através de mensagem, aplicativos, vídeos, e a desculpa normalmente é de que, foi só na internet, eu nunca nem me encontrei com essa pessoa. E muitas vezes isso acaba mascarando um comportamento que também
quebra acordos e fere a confiança. Existem também as microtraições, que são pequenos gestos que indicam intenção ou desejo de envolvimento externo. Por exemplo, flertes constantes em redes sociais ou até quando as pessoas saem, né, em eventos sociais, manter conversas escondidas, criar perfis secretos e tantas outras coisas. Podem parecer também inofensivos para quem está fazendo, mas para quem sofre com isso, são como cutucadas constantes que vão machucando devagar, principalmente quando essa pessoa vai descobrindo aos poucos, né? Cada mentirinha, cada estratégia de ser enganada, isso faz com que a confiança vá minando ao longo do relacionamento. Existe também a traição de lealdade, que nem sempre envolve outra pessoa. Pode acontecer quando há quebra de combinados importantes, como, por exemplo, omitir algumas informações, tomar decisões relevantes para a relação, sem um diálogo, sem um acordo, expor o parceiro ou a relação sem consentimento. Então, é como se a confiança fosse sendo dilacerada em silêncio. É como se um dos cônjuges estivesse excluindo o outro de decisões que são importantes para a vida de quem está tomando a decisão e que envolve, de certa forma, a relação. Diante de tudo isso que eu falei, eu vou ser repetitiva mais uma vez e reforçar a ideia aqui de que é importante em um relacionamento, seja ele qual for, conversar sobre tudo. No vídeo de hoje, o caso é traição. Por quê? Traição não é apenas o que você considera traição. O outro também tem outra perspectiva sobre o que é trair, sobre como ele se sente traído. E estando num relacionamento, é importante chegar num acordo, né? E entender o que ambos concordam que não será tolerado naquela relação. E esse é um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades nos relacionamentos, porque as pessoas não falam claramente sobre o que é traição para elas e como ou o que fazem elas se sentirem traídas. Parece que elas têm medo de falar sobre isso, é dar aval, atrair, sei lá. Mas na verdade não é isso. Quando você tem uma conversa e você pontua para o outro está ciente do que vai te magoar. O outro não tem uma bola de cristal, não tem como ele saber o que vai te magoar ou não. E você também não. Por isso é tão importante conversar e alinhar sobre assuntos como esse, que são tão importantes. Então, por exemplo, algumas pessoas consideram que flertar pessoalmente ou pela internet é uma traição. E outras pessoas não, acham que tudo bem, né? Que faz parte. Então, olha aí, imagina se essas duas pessoas se encontram e se relacionam. O conflito que não vai causar. Um outro exemplo, por exemplo, é ótimo, é quando uma pessoa mantém um bom relacionamento com ex-parceiros e a outra pessoa não aceita isso, não admite. Imagina se essas duas pessoas se encontram e têm um relacionamento. A confusão que não vai acontecer. Por isso que é importante conversar, entender ali o significado e negociar alguns limites. Não é sobre controlar o outro, sobre impor o que é importante para você. Não é isso. Mas é você conseguir negociar o que é importante para você e o que é importante para outra pessoa que você está se relacionando. Então, é importante que você pense com o seu paciente ou com você mesmo o que você e o seu cônjuge consideram como traição nessa relação. Existe espaço para amizade com ex-parceiros e para sair com amigos sem o cônjuge. Como que é isso? Como que é fazer coisas sozinhos? É importante pensar também como lidar com redes sociais, mensagens, curtidas, e entender qual que é esse contrato, né? Como que vai acontecer esses combinados nessa relação. E eu entendo que essas conversas, elas podem ser bastante difíceis, desagradáveis, desafiadoras, né? Mas elas evitam ambiguidades na relação. E mesmo que sejam muito desconfortáveis no início, elas vão criar uma base segura para a relação, né? Baseada em honestidade e maturidade também.
Então, mais do que fidelidade, nós falamos de integridade emocional, um compromisso real com quem você está se relacionando e com o que você conseguiu acordar ali com aquela pessoa. E para quem traiu e se arrependeu, como que faz para ficar ali nessa relação? É importante ter muito claro, muito consciente de que a confiança ela é algo que vai sendo construído ao longo da relação. E quando isso é quebrado, exige mais paciência ainda, mais cuidado e mais tempo. Então isso não vai acontecer da noite para o dia só porque você falou que se arrependeu, só porque a pessoa falou que se arrependeu. Precisa de tempo, de paciência, de muito amor também para conseguir acolher as dores, as inseguranças do parceiro. É importante que essa pessoa, ela realmente tenha se arrependido, sabe? Um arrependimento genuíno, para que essa relação ela consiga ser de fato reerguida. Essa pessoa ela não pode estar motivada apenas pelo medo da perda da pessoa, da perda da relação, ou até o medo do novo. Quando a gente fala também de reconstruir uma relação, reconstruir a confiança, isso vem acompanhado de muita responsabilidade emocional. Não se coloque ali como vítima ou não tente inverter o papel como se o outro fosse culpado. A gente sabe que uma traição é uma escolha. E muitas vezes quem trai quer resolver logo, né, essa situação. Porque também é muito incômodo você se ver no lugar de que foi você quem errou, foi você quem traiu. Pedir desculpas não é o suficiente, não encerra o assunto. É como eu disse, precisa de tempo, de amor, de acolhimento para que essa confiança ela seja reestabelecida. Se foi você que traiu e quer reconstruir essa relação, tenha paciência. O que não é incomum de acontecer é que após uma traição, o casal ele pode descobrir algumas dores, algumas questões que já vinham acontecendo na relação, mas que eram silenciosas, que acabaram sendo encobertas por algumas outras coisas, como problemas de comunicação, abandono emocional, uma rotina exaustiva, falta de reconhecimento, falta de parceria e tantas outras coisas, né? É claro que a traição nunca é a solução, mas como eu falei anteriormente no vídeo, pode ser um sintoma denunciando algo, que algo precisa ser olhado urgente, caso ambos queiram manter essa relação. Então, se ambos estiverem dispostos, esse momento de dor, de chateação, de frustração, pode sim se transformar numa oportunidade de amadurecimento, não só do relacionamento, mas de cada um. É claro que isso exige muita coragem. Na maioria das vezes é muito mais fácil romper, sair do relacionamento. Mas quando se decide ficar, é esse desafio de ressignificar muitas coisas, de amadurecer muita coisa, de crescer enquanto casal e enquanto pessoa. E isso exige mergulhar, na verdade, em tudo que aconteceu, por mais difícil que seja. Mas, afinal de contas, é ou não é possível confiar novamente? Eu acho que sim, é possível. Mas não é garantido, não é um processo rápido, não é um processo fácil, tá? Exige aí, como eu falei algumas vezes, paciência, tempo, compreensão. E aí, para você reconstruir essa confiança e essa relação, você vai precisar de algumas coisas que eu vou falar agora. A primeira delas é transparência. O parceiro que traiu precisa estar disposto a ter atitudes claras e abertas, responder às dúvidas, às inseguranças da pessoa que foi traída, permitindo assim a proximidade e demonstrando consciência e também compaixão com essa situação. Um outro ponto que eu falei aqui várias vezes é o tempo. O tempo é um elemento fundamental. Pressionar o outro para que ele esqueça logo, para que ele perdoe logo, não vai adiantar nada. Eu acho que pelo contrário, vai deixar ele mais tenso sobre essa relação. Isso também mostra que você não está respeitando a dor, não está respeitando o momento dessa pessoa. Por isso, o tempo é algo muito subjetivo e muito necessário nesse processo. O apoio psicológico, como eu falei algumas vezes, é necessário que tenha paciência, compaixão, acolhimento, muito amor nesse momento. E se não for possível resolver os dois ali, né, a terapia pode ser um recurso interessante, seja ela individual ou de casal.
porque a terapia ela vai ajudar a organizar alguns sentimentos, elaborar a dor e reconstruir esse pacto relacional. Também é importante que haja um compromisso, um comprometimento mútuo. Ambos precisam estar dispostos e disponíveis a colocar energia na reconstrução. Não basta apenas um querer, né? Senão vai ficar fazendo todo o trabalho, ele vai ficar muito pesado sozinho. O outro precisa estar, mesmo que aos pouquinhos, aberto à possibilidade para essa reconstrução. E claro, lembrar que reconstruir essa confiança, reconstruir essa relação, não significa ter aquele relacionamento que vocês tinham. O que aconteceu, aconteceu. Não tem como ser mudado. Essa relação ela vai ser ressignificada. É você aprender a se relacionar de uma outra forma com aquela pessoa, de uma forma funcional, respeitosa, que seja boa para ambos, mas que dificilmente será como era antigamente. Vai ser uma nova relação. E também não significa que perdoou e esqueceu tudo, né? Perdoar é uma coisa, esquecer é outra. A pessoa vai sempre lembrar, mas ela não vai precisar voltar para aquilo o tempo inteiro para cutucar quando tiver resolvido. Desenvolver uma confiança mais madura, baseada em escolhas conscientes, com novas bases emocionais e mais clareza e mais parceria. Eu acho que esse é um dos principais segredos aí. Mas e quando a confiança não pode ser reconstruída? Quando um dos parceiros não consegue dar continuidade a essa relação? Isso pode acontecer. Nem toda relação sobrevive a uma traição. E tudo bem, né? A vida que segue. Existem aí valores que são muito fortes e que algumas pessoas não conseguem passar por cima disso. E tudo bem, isso é autorrespeito, né? Importante também. Então, às vezes, a dor ela é tão profunda e os valores eles acabam sendo tão incompatíveis que o melhor mesmo é encerrar essa relação. E se conseguir encerrar de uma forma digna e respeitosa dentro das possibilidades, é melhor ainda. Reconhecer que o relacionamento chegou ao fim também é um ato de amor próprio e maturidade. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Encerrar um relacionamento não é sinônimo de fracasso. É importante entender que mesmo a dor, ela pode ser um convite para recomeçar, para reconstruir relações mais saudáveis no futuro, inclusive com você mesmo. E aí, quando você escolhe encerrar um relacionamento que não fazia mais sentido para você, que só te machucava, você tem um espaço, o caminho muito mais livre para aprender a se relacionar de uma forma diferente. A traição, ela abala, ela dói, ela machuca, mas ela não precisa definir a sua história. Seja reconstruindo ao lado de quem te traiu ou seguindo um novo caminho, você merece viver relações onde exista verdade, respeito e compromisso real. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já curte aqui, se inscreve no canal e aciona o sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Obrigada por ficar comigo até o final e até o próximo vídeo.